O comandante Jack Morgan estava perto das altas janelas da estação Haven Prime, observando as naves irem e virem. A cimeira diplomática já durava há 3 dias e ele estava cansado. Toda a conversa, todas as discussões entre diferentes espécies alienígenas que não conseguiam concordar em nada. Às vezes, ele se perguntava por que a humanidade havia se juntado ao Conselho Galáctico. Uma pequena voz falou atrás dele. Você é o comandante humano? Sim. Jack se virou. Uma jovem estava ali, talvez com 12 anos. Ela tinha pele azul pálido e cabelo prateado que parecia brilhar suavemente. Seus olhos eram grandes e dourados, identificando-a como Catherine. Ela usava vestes finas que lhe diziam que era alguém importante. Sim, sou, disse Jack, ajoelhando-se para ficar ao nível dos olhos dela. E quem é você? Meu nome é Lyra Shin. Eu sou a princesa do Império Catherine. Ela falou com pronúncia cuidadosa, como se tivesse praticado o que dizer. Jack sentiu o estômago embrulhar. O Império Catherine era uma das civilizações mais poderosas da galáxia. Sua força militar era lendária. E ali estava a princesa deles falando com ele sozinha em um corredor. Princesa Lyra, sua mãe sabe que você está aqui? Seus guardas. A menina olhou para os pés. Não, eu disse a eles que precisava usar o banheiro. Não tenho muito tempo antes que notem que eu sumi. Então talvez devêssemos levá-la de volta a eles, Jack disse suavemente. Eles ficarão preocupados. Por favor, espere, Lyra disse rapidamente. Eu vim te encontrar por um motivo importante. Jack hesitou. Todos os instintos lhe diziam que isso poderia causar um incidente diplomático. Mas a menina parecia tão séria, tão determinada. Ele assentiu. Tudo bem, o que você precisava? Lyra respirou fundo. Eu observei você hoje na sala de negociações. Os Belahri e os Sorath iriam lutar. Todos podiam ver. Mas você se colocou entre eles. Você os fez ouvir um ao outro. Você encontrou uma solução que deixou ambos os lados felizes. Esse é o meu trabalho, Jack disse. Sou um mediador da humanidade. Você é mais do que isso, Lyra insistiu. Você é sábio, você é forte. Mas você usa sua força para proteger, não para ferir. Você se importa em fazer o que é certo. Jack se sentiu desconfortável com o elogio. Princesa, estou apenas fazendo o meu melhor como todos os outros aqui. Isso não é verdade, Lyra disse firmemente. A maioria das pessoas aqui se importa apenas com seus próprios mundos, seu próprio poder. Mas você se importa com todos. Ela fez uma pausa e seus olhos dourados pareciam olhar através dele. Minha mãe precisa de alguém como você. Sua mãe? A Imperatriz Valira? Sim. A voz de Lyra ficou mais suave. Meu pai morreu há 5 anos. Ele foi morto defendendo o nosso mundo natal de invasores. Desde então, minha mãe governou sozinha. Ela trabalha todos os dias do amanhecer até tarde da noite. Ela nunca descansa. Ela nunca mais sorri. Jack sentiu uma dor familiar no peito. Ele sabia como era a perda. Ele a tinha visto no espelho há 8 anos. Sinto muito pelo seu pai. Ele disse suavemente. Obrigada, Lyra disse. Mas eu não vim apenas para te dizer isso. Eu vim para te perguntar algo. Algo muito importante. Jack esperou, incerto sobre o que viria a seguir. Lyra endireitou os ombros como se estivesse se preparando. Comandante Morgan, minha mãe precisa de um parceiro. Alguém para ajudá-la a liderar nosso império. Alguém forte e sábio, e eu preciso de um pai. Alguém que me ensine, me proteja e se importe comigo. Ela olhou diretamente nos olhos dele. Eu quero que você se case com minha mãe e se torne meu pai. Por um longo momento, Jack não conseguiu falar. Ele olhou para a jovem princesa, imaginando se a tinha ouvido corretamente. Finalmente, ele encontrou sua voz. Princesa Lyra, isso não é algo que eu possa simplesmente decidir. Não é assim que as coisas funcionam. Por que não? Lyra perguntou. Em nossa cultura, os casamentos são frequentemente arranjados por razões políticas. O conselho da minha mãe quer que ela se case com alguém de uma poderosa família Catherine.
Mas esses homens só querem poder. Eles não se importam com o nosso povo. Eles não se importam com ela. A voz dela tornou-se apaixonada. Mas você se importaria. Eu observei os humanos. Estudei seu povo. Vocês valorizam o amor e a lealdade. Você seria um bom parceiro para ela, um bom pai para mim. Jack passou a mão pelo cabelo, tentando pensar. Princesa, sua mãe nem me conhece. Sou apenas mais um diplomata para ela. E sou humano. Isso não importa para o seu povo? Importa para alguns, Lyra admitiu. Mas não deveria importar para aqueles que realmente se importam com o futuro do nosso império. Os humanos provaram seu valor. Vocês lutaram ao nosso lado nas guerras setoriais. Vocês salvaram muitas vidas, Catherine. Ela se aproximou. E minha mãe está solitária. Eu vejo isso todos os dias. Ela finge ser forte, mas à noite eu a ouço chorar em seus aposentos. Ela precisa de alguém, mas nunca pedirá ajuda. Ela pensa que deve suportar tudo sozinha. O coração de Jack doeu com a imagem. Ele pensou em sua própria esposa, Sarah, que morrera quando sua colônia foi atacada. Ele se lembrou da solidão, do peso de continuar quando parte de você havia partido. Mesmo que o que você esteja dizendo seja verdade, Jack disse cuidadosamente. Não posso simplesmente abordar uma imperatriz e propor casamento. Isso não é apropriado. Isso poderia causar sérios problemas entre nossos povos. Então, o que devo fazer? Lyra perguntou, e pela primeira vez, ela parecia a criança que era. Seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas. Eu só quero que minha mãe seja feliz novamente. Quero uma família novamente. Isso é tão errado. Não, Jack disse suavemente, não é errado de forma alguma. É muito corajoso da sua parte vir aqui e me dizer isso, ele pensou por um momento. Princesa, prometo que vou pensar no que você disse, mas você precisa voltar para seus guardas agora. Eles estarão procurando por você. Você se encontrará com minha mãe? Por favor, apenas converse com ela. Você verá o que quero dizer. Jack sabia que deveria dizer não. Isso era complicado e perigoso, mas olhando para o rosto esperançoso de Lyra, ele não podia recusar. Vou solicitar uma audiência com ela, mas não faço promessas além disso. Você entende? O rosto de Lyra se iluminou de alegria. Sim. Obrigada, comandante Morgan. Muito obrigada. Ela estendeu a mão e pegou a dele, apertando-a. Você é um bom homem. Eu sabia que estava certa sobre você. Antes que Jack pudesse responder, Lyra se virou e correu pelo corredor, suas vestes esvoaçando atrás dela. Jack a observou partir, sua mente girando com tudo o que acabara de acontecer. Ele olhou novamente pela janela para as estrelas além. Em algum lugar lá fora estava o mundo natal Catherine, e nele, uma imperatriz que não fazia ideia de que sua filha havia acabado de tentar encontrar-lhe um marido. Jack suspirou profundamente. Sua vida acabara de se tornar muito mais complicada. Mas enquanto ele pensava nas palavras de Lyra sobre uma imperatriz que chorava sozinha à noite, sobre uma criança que apenas queria um pai, ele sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Talvez isso fosse loucura. Talvez nunca desse certo. Mas talvez, apenas talvez, valesse a pena tentar descobrir. Ele solicitaria aquela audiência. Ele conheceria a imperatriz Valira. E então ele veria o que aconteceria a seguir. As estrelas pareciam brilhar um pouco mais enquanto ele tomava sua decisão. 2 dias se passaram antes que Jack recebesse uma resposta ao seu pedido de audiência. 2 longos dias em que ele questionou sua decisão 100 vezes. O que ele estava pensando? Ele estava prestes a se encontrar com uma das governantes mais poderosas da galáxia para explicar que a filha dela havia pedido para ele se casar com ela. Isso parecia insano mesmo em sua própria cabeça. A mensagem chegou em seu comunicador pessoal. A imperatriz Valira o receberia em seus aposentos privados na estação, sozinha. Aquela última palavra o deixou nervoso. Encontros privados entre líderes eram raros. Geralmente significavam que algo sério estava prestes a ser discutido.
Jack vestiu seu uniforme formal, certificando-se de que tudo estivesse perfeito. Ele verificou seu reflexo no espelho. Aos 38 anos, ele ainda parecia jovem para um comandante. Seu cabelo castanho tinha algumas mechas grisalhas agora, e seus olhos verdes carregavam o peso de muitas batalhas. Mas ele estava ereto e alto. Se fosse fazer isso, o faria com dignidade. A caminhada até a seção Catherine da estação pareceu mais longa do que era. 2 guardas estavam do lado de fora dos aposentos da Imperatriz. Eles eram enormes, com quase 2,10 de altura, com armaduras que brilhavam sob as luzes. Eles estudaram Jack com olhos desconfiados, mas se afastaram quando ele disse seu nome. As portas se abriram e Jack entrou. A sala era linda. Luzes azuis suaves brilhavam nas paredes. Plantas estranhas com folhas prateadas cresciam nos cantos, e no centro, ao lado de uma mesa com mapas estelares exibidos, estava da Imperatriz Valiira. Ela era alguns centímetros mais alta que ele, como a maioria dos Catherine. Sua pele era do mesmo azul pálido de sua filha, e seu cabelo prateado era longo e trançado em um padrão intrincado. Ela usava vestes de um roxo profundo, e seus olhos dourados se fixaram nele com uma intensidade que o fez querer desviar o olhar. Mas ele manteve o olhar. Respeito significava encarar os olhos de alguém, mesmo quando era difícil. Comandante Morgan, ela disse. Sua voz era suave e controlada. Por favor, sente-se. Jack sentou-se na cadeira à sua frente. Ela permaneceu em pé por um momento, estudando-o. Então ela se sentou também, cruzando as mãos na mesa. Entendo que deseja falar comigo sobre um assunto delicado, ela disse. Jack respirou fundo. Sim, Majestade. Primeiro quero pedir desculpas se o que estou prestes a dizer causar alguma ofensa. Essa não é minha intenção. Uma de suas sobrancelhas se ergueu ligeiramente. Continue. 2 dias atrás, sua filha veio até mim. A princesa Lyra. Ela falou comigo sobre você, sobre sua situação. A expressão de Valiira não mudou, mas Jack viu suas mãos apertarem-se ligeiramente. O que exatamente minha filha disse? Ela me disse que você tem governado sozinha desde a morte de seu marido, que você trabalha demais, que você está solitária. Jack se forçou a continuar. Ela me pediu para considerar casar-me com você, para me tornar o pai dela e para ajudá-la a liderar seu império. Por um longo momento houve silêncio. Valiira o encarou, seu rosto ilegível. Então, para surpresa de Jack, ela fechou os olhos e suspirou profundamente. Entendo, ela disse baixinho. Peço desculpas pelo comportamento da minha filha comandante. Ela é jovem e não entende a complexidade de tais assuntos. Ela está preocupada com você, Jack disse. Isso é claro, e ela é corajosa. Foi preciso coragem para vir a um estranho com algo tão pessoal. Valiira abriu os olhos e olhou para ele com algo parecido com dor. Lyra tem me pedido para casar novamente há 2 anos. Ela vê outras crianças com ambos os pais e quer o mesmo. Mas ela não entende que algumas coisas não podem ser forçadas. Não, não podem, Jack concordou. Ele hesitou e então decidiu ser honesto. Sua Majestade, eu perdi minha esposa há 8 anos. Eu sei o que é estar sozinho, sentir que você tem que carregar tudo sozinho. O olhar de Valiira se aguçou. Você é viúvo. Sim, Sarah foi morta em um ataque a uma colônia. Tínhamos nos casado há apenas 3 anos. A velha dor ressurgiu, mas estava mais fraca agora. O tempo o ajudara, mesmo que não tivesse curado tudo. Sinto muito, Valiira disse, e sua voz era genuinamente gentil. Perder um parceiro deixa um buraco que nada mais pode preencher. Sim, Jack disse, mas não precisa significar estar sozinho para sempre. Pelo menos é o que estou começando a perceber. Eles ficaram em silêncio por um momento. A tensão na sala havia mudado. Era menos formal agora, mais real. Meu conselho tem me pressionado para escolher um novo parceiro, Valiira disse de repente.
Eles acreditam que o império precisa de estabilidade, uma forte aliança através do casamento. Eles me apresentaram vários candidatos. Todos eles são de poderosas famílias Catherine. Todos eles querem o trono, não a pessoa que está sentada nele. Isso deve ser difícil, Jack disse. É exaustivo, Valira admitiu. Ela parecia surpresa com sua própria honestidade. Estou cansada de pessoas querendo algo de mim. Estou cansada de negociações, política e jogos. Eu só quero... Ela se conteve. Peço desculpas. Esta não é uma conversa apropriada para alguém que acabei de conhecer. Talvez seja exatamente por isso que é apropriado, Jack sugeriu. Às vezes é mais fácil ser honesto com alguém que não tem expectativas de você. Valira olhou para ele com curiosidade. Você é diferente do que eu esperava. Eu a vi nas reuniões do conselho. Você é hábil na negociação, mas também há algo mais, algo genuíno. Eu tento ser eu mesmo, Jack disse simplesmente. A vida é muito curta para fingir ser alguém que não sou. Valira sorriu ligeiramente. Foi a primeira vez que ele a vira sorrir, e isso mudou todo o seu rosto. Ela parecia mais jovem, menos sobrecarregada. Comandante Morgan, quero ser clara. Não posso considerar seriamente o casamento com alguém que mal conheço, independentemente do que minha filha deseja. No entanto, ela fez uma pausa, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Não me oporia a conhecê-lo melhor. Como colegas, talvez como amigos. Jack sentiu um alívio percorrer seu corpo. Eu gostaria muito disso, Majestade. Por favor, quando estivermos a sós, chame-me Valira. Eu ouço Sua Majestade 1000 vezes por dia. Às vezes, esqueço meu próprio nome. Tudo bem, Valira. E eu sou Jack. Antes que qualquer um deles pudesse dizer mais, um alarme soou por toda a estação. Luzes vermelhas piscaram. Valira se levantou imediatamente e Jack fez o mesmo. Uma voz veio pelo sistema de comunicação. Todos os membros do conselho relatem-se ao centro de comando imediatamente. Temos uma situação. Valira e Jack se entreolharam. O que quer que estivesse acontecendo era sério. Eles se moveram rapidamente em direção à porta. Os guardas do lado de fora já estavam se preparando para escoltar Valira. Devemos ir juntos, Valira disse a Jack. Se isso diz respeito ao conselho, ambos os nossos povos precisam ser informados. Eles caminharam rapidamente pelos corredores. Outros diplomatas e oficiais apressavam-se na mesma direção. Quando chegaram ao centro de comando, o encontraram cheio de rostos preocupados. O almirante Chen da Frota da Terra estava no display principal. Recebemos chamados de socorro de 3 colônias no anel externo, todas na última hora. Elas estão sob ataque. Por quem? Alguém perguntou. Não sabemos. As transmissões foram cortadas antes que pudessem identificar os atacantes, mas pelo que pudemos apurar, as naves inimigas são diferentes de tudo o que vimos antes. O display mostrava um mapa estelar com 3 sistemas marcados em vermelho. Jack o estudou. Seu treinamento militar entrando em ação. As colônias estavam espalhadas, mas em um padrão que sugeria que os ataques não eram aleatórios. Precisamos enviar ajuda imediatamente, Valira disse, sua voz forte e imperativa. A frota Catherine pode estar pronta para partir em 1 hora. A frota da Terra se juntará a vocês, Jack disse. Temos naves naquele setor. O almirante Chen assentiu. Vou coordenar com nossas forças. Comandante Morgan, estou te designando como o oficial de ligação humano para esta operação. Você trabalhará diretamente com a frota Catherine. Jack olhou para Valira. Ela olhou de volta para ele. Havia uma pergunta em seus olhos e ele a entendeu. Eles estariam trabalhando juntos de perto por quem sabia quanto tempo. Aceito a designação, Jack disse. Eu também, Valira confirmou. Comandante Morgan e eu coordenaremos nossas forças e partiremos o mais rápido possível. A reunião continuou com vários líderes voluntariando naves e recursos, mas a mente de Jack já estava avançando. Ele estaria servindo ao lado de Valira, enfrentando um inimigo desconhecido juntos.
Não era como ele esperava que este dia fosse. Ao final da reunião e as pessoas começaram a se dispersar, Valira se aproximou dele. Parece que o destino decidiu nos dar a oportunidade de trabalhar juntos mais cedo do que o esperado. Parece que sim, Jack concordou. Quero que saiba, Valira disse baixinho. Independentemente de como isso começou, estou feliz que você estará conosco. Sua reputação como tático é bem conhecida. Confio que trabalharemos bem juntos. Espero que sim, Jack disse. Por todos nós. Enquanto se preparavam para partir, Jack pensou no pedido de Lyra. Ela queria que ele ajudasse sua mãe a liderar. Agora, de certa forma, era exatamente isso que ele estaria fazendo. Não da maneira que a princesa imaginara. Mas talvez fosse um começo. Talvez essa fosse a maneira do universo de atender ao desejo dela. Ou talvez fosse apenas coincidência. De qualquer forma, Jack sabia que sua vida acabara de mudar de maneiras que ele ainda não conseguia entender. As estrelas os chamavam para frente, e eles responderiam juntos. 6 meses se passaram desde que a frota deixou Haven Prime. 6 meses caçando um inimigo que atacava sem aviso e desaparecia tão rapidamente. Jack estava na ponte da nau Capitânia Catherine, a Aurora Eterna, estudando os relatórios mais recentes. Ao lado dele, Valira revisava as mesmas informações em seu display. Eles atacaram outra colônia ontem à noite, Jack disse. Mesmo padrão de antes. Ataque rápido, danos pesados. E depois foram embora antes que nossas naves pudessem chegar. Eles estão nos testando, Valira disse. Aprendendo nossos tempos de resposta, nossas táticas. Precisamos mudar nossa abordagem. Jack assentiu. Nos últimos meses, ele e Valira desenvolveram uma relação de trabalho fácil. Eles pensavam de forma diferente, o que era bom. Seu instinto humano para táticas não convencionais combinava bem com o planejamento estratégico metódico de Catherine. Juntos, eles salvaram 3 colônias e capturaram inteligência valiosa sobre seu misterioso inimigo. Mas eles também se aproximaram de outras maneiras. Eles compartilharam refeições, conversaram até tarde da noite sobre tudo, desde estratégia militar até suas infâncias. Jack aprendera que Valira amava a poesia antiga. Ela aprendera que ele não sabia cozinhar para salvar sua vida, mas fazia um café excelente. Pequenas coisas, mas elas importavam. Comandante Morgan, um momento, por favor. Jack se virou para ver a princesa Lyra parada na entrada da ponte. Ela usava um uniforme de treinamento simples agora. Valira a havia trazido para fins educacionais, permitindo que ela visse como a frota operava. A menina havia crescido nesses meses, tornando-se mais confiante e madura. Claro, princesa, Jack disse, movendo-se para se juntar a ela em um canto mais silencioso da ponte. Lyra olhou para ele com um sorriso conhecedor. Você está passando muito tempo com minha mãe. Estamos trabalhando juntos, Jack disse. Esse é o trabalho. É só isso? Lyra perguntou inocentemente. Jack sentiu seu rosto esquentar. Lyra, eu vejo como ela olha para você, a princesa continuou. E como você olha para ela quando pensa que ninguém está vendo. Sou jovem, mas não sou cega. É complicado, Jack admitiu. Por quê? Você se importa com ela. Ela se importa com você. O que é complicado? Política, para começar. Nossos povos. O fato de ela ser uma imperatriz e eu ser apenas um comandante. O fato de estarmos no meio de uma crise. Jack passou a mão pelo cabelo. Há 100 razões para esperar, ou 100 desculpas, Lyra sugeriu gentilmente. Meu pai costumava dizer que, se você esperar pelo momento perfeito, esperará para sempre. Antes que Jack pudesse responder, alarmes soaram por toda a nave. Ele e Lyra correram de volta para a ponte principal. Valira já estava dando ordens. Naves inimigas detectadas. Múltiplos contatos. Elas estão se dirigindo para o comboio de transporte civil no setor 7. O sangue de Jack gelou. O setor 7 era onde eles haviam evacuado famílias de colônias ameaçadas.
Milhares de civis, incluindo crianças, estavam naqueles transportes. Quanto tempo até eles alcançarem o comboio? Ele perguntou. 20 minutos, um oficial relatou. As escoltas do comboio não serão suficientes para detê-los. Podemos chegar em 15 se forçarmos os motores, Valira disse. Todas as naves, velocidade máxima. Não podemos deixá-los alcançar esses transportes. A Aurora Eterna avançou, o resto da frota seguindo. Jack abriu os displays táticos, sua mente correndo por possibilidades. O inimigo sempre fugia quando eles chegavam em força, mas desta vez parecia diferente. Desta vez parecia uma armadilha. Valira, ele disse baixinho. Acho que eles querem que a gente venha. Estão usando os civis como isca. Ela olhou para ele, a compreensão surgindo em seus olhos. Você acha que eles nos emboscarão? Eu sei que sim, mas ainda temos que ir. Não podemos deixar aquelas pessoas. Concordo, ela se virou para seus oficiais. Preparem-se para um engajamento pesado. Todos os escudos ao máximo. Armas prontas. Jack foi para a estação de comunicação. Todas as naves fiquem juntas. Fiquem atentos a inimigos vindo de múltiplos vetores. Eles tentarão nos separar. Os minutos se arrastavam como horas. Finalmente, eles saíram do salto no hiperespaço perto do comboio. Os transportes civis estavam lá, movendo-se lentamente pelo espaço, e entre eles e a frota estavam as naves inimigas. Mas havia mais do que o esperado. Muito mais. É toda a frota inimiga, um oficial disse, sua voz tremendo ligeiramente. Pelo menos 50 naves de guerra. Valira estava de pé, sua voz calma e forte. Então lutamos contra 50 naves de guerra. Todas as embarcações, engajar à vontade. Protejam esses transportes a todo custo. A batalha começou. A Aurora Eterna tremeu enquanto o fogo inimigo atingia seus escudos. Jack coordenou as naves humanas usando táticas de ataque e fuga para desviar o fogo inimigo das naves Catherine. Valira comandava a linha de batalha principal. Suas naves formavam uma parede entre o inimigo e os civis. Eles estavam em menor número, mas lutaram com tudo o que tinham. Jack viu naves de ambos os lados explodirem. Viu amigos morrerem, mas não podia parar. Os civis tinham que sobreviver. Então o desastre atingiu. Um grupo de naves inimigas rompeu sua linha, indo direto para a nave de comando de Jack. Ele viu isso acontecer, mas não conseguiu virar a tempo. As armas inimigas carregaram, prontas para disparar a curta distância. Jack, afaste-se! A voz de Valira veio pelo seu comunicador, urgente e assustada. Não consigo. Meus motores estão danificados. Não consigo me mover rápido o suficiente. Por um momento, tudo pareceu desacelerar. Jack pensou em Sarah, na família que havia perdido. Ele pensou em Lyra e seu rosto esperançoso. E ele pensou em Valira, em todas as conversas que compartilharam, na conexão que construíram. Então a Aurora Eterna estava lá, deslizando entre a nave de Jack e o inimigo. Valira havia movido sua nau Capitânia, a nave mais importante da frota Catherine, para protegê-lo. Não! Jack gritou. Valira, saia daí! Não sem você, ela respondeu simplesmente. O inimigo disparou. Os escudos da Aurora Eterna piscaram e resistiram, mas mal. O fogo de retorno da nau Capitânia destruiu 2 naves inimigas. As outras se dispersaram. Naquele momento, o resto da frota se reagrupou. Eles avançaram com força renovada, e o inimigo começou a recuar. Em minutos, a batalha havia terminado. A frota inimiga saltou para longe, deixando destroços para trás. Os transportes civis estavam seguros, mas as mãos de Jack tremiam enquanto ele estava na sua ponte danificada. Conecte-me com a Aurora Eterna, ele ordenou. O rosto de Valira apareceu na tela. Havia fumaça atrás dela, e ele podia ver danos em sua ponte. Mas ela estava viva, ela estava bem. Você não deveria ter feito isso, Jack disse. Você arriscou tudo. Você também, Valira respondeu. Todos os dias você se arrisca pelos outros.
Achou que eu faria menos? Você é uma imperatriz. Seu povo precisa de você. E eu preciso de você. As palavras saíram antes que ela pudesse impedi-las. Os olhos dela se arregalaram ligeiramente, como se estivesse surpresa com sua própria honestidade. Jack sentiu seu coração bater forte no peito. Ao seu redor, sua tripulação de repente encontrou outras coisas para olhar. Ele não se importou. Eu também preciso de você, ele disse baixinho. Há algum tempo. Eu só não sabia como dizer. Valira sorriu e era lindo. Então talvez devêssemos parar de evitar o que é óbvio para todos os outros, incluindo minha filha muito inteligente. Talvez devêssemos, Jack concordou. Eles conversaram por mais alguns minutos sobre reparos e reagrupamento. Mas tudo havia mudado. Ambos sabiam disso. Mais tarde, depois que as naves atracaram juntas para reparos, Jack a encontrou em seus aposentos privados. Lyra também estava lá, e quando viu Jack entrar, ela sorriu largamente. Devo ir estudar, Lyra anunciou, levantando-se rapidamente. Ao passar por Jack, ela sussurrou. Já estava na hora. Então eles ficaram sozinhos. Jack e Valira ficaram se olhando, e de repente ele se sentiu nervoso como um adolescente. Quase te perdi hoje, Valira disse suavemente. Quando vi aquelas naves prestes a atirar em você, não pensei. Apenas agi. Eu não suportaria a ideia de um universo sem você. Jack atravessou a sala e pegou as mãos dela nas suas. Você salvou minha vida. Obrigada. Você salvou a minha muitas vezes nesses meses, ela disse. Não da morte, mas da solidão. De esquecer como é se conectar com alguém. Rir, ter esperança em algo além do dever. Eu sinto o mesmo, Jack disse. Você me lembrou que minha vida não precisa ser apenas sobre trabalho e arrependimento. Que posso ter mais, que posso ser feliz novamente. Valira estendeu a mão e tocou seu rosto gentilmente. Meu conselho não aprovará. Haverá aqueles que dirão que um humano não pode ser um parceiro adequado para uma imperatriz Catherine. Eu sei. E haverá humanos que dirão que estou traindo minha própria espécie ao me apaixonar por uma alienígena. Jack sorriu. Mas eu parei de me importar com o que as outras pessoas pensam há muito tempo. Apaixonar? Valira repetiu, seus olhos dourados brilhando. É isso que é? Sim, Jack disse simplesmente. Eu te amo, Valira. Acho que sim há meses. Eu também te amo, ela sussurrou. E estou cansada de esperar pelo momento certo. A vida é muito curta e incerta. Eles se beijaram então e pareceu voltar para casa depois de uma longa jornada. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sorrindo. Do lado de fora da janela, as estrelas brilhavam intensamente. E em algum lugar na nave, uma jovem princesa provavelmente estava celebrando sua vitória. Ela havia desejado um pai e um parceiro para sua mãe. Parecia que seu desejo estava se realizando. A notícia se espalhou pela frota em poucas horas. O comandante Jack Morgan e a imperatriz estavam juntos. Alguns celebraram, outros se preocuparam, mas todos tinham uma opinião. Jack estava no centro de comando 3 dias após a batalha, lendo relatórios da divisão de inteligência. Eles finalmente haviam identificado seu inimigo, o coletivo Vortan. Eles eram chamados. Um império implacável de além das regiões exploradas do espaço, e eles não estavam apenas atacando mais. Eles estavam se preparando para uma invasão em grande escala. Isso é pior do que pensávamos, disse o almirante Chen pela ligação de comunicação. A inteligência sugere que eles têm 10 vezes mais naves do que as que combatemos. Talvez mais. Então precisamos de ajuda, Jack respondeu. Precisamos levar isso ao Conselho Galáctico. Fazer com que todas as espécies trabalhem juntas. Mais fácil falar do que fazer. Você sabe o quão dividido o Conselho é. Fazer com que eles concordem em qualquer coisa leva meses. Jack pensou por um momento. E se lhes dessemos uma razão para se unirem? Um símbolo de cooperação? Que tipo de símbolo? Antes que Jack pudesse responder, Valira entrou na sala.
Ela parecia preocupada. Precisamos conversar, ela disse. Em particular. Jack se desculpou da ligação e seguiu Valira para um deck de observação silencioso. Pelas janelas, ele podia ver sua frota combinada, naves humanas e Catherine trabalhando lado a lado. Deveria ter sido inspirador, mas o rosto de Valira lhe disse que algo estava errado. Meu conselho soube de nós, ela disse sem rodeios. Eles não estão satisfeitos. Eu esperava isso, Jack disse cuidadosamente. O que eles disseram? Eles querem que eu encerre o relacionamento imediatamente. Eles dizem que me faz parecer fraca, que estou colocando sentimentos pessoais acima dos interesses do império. Sua voz era firme, mas Jack podia ver a dor em seus olhos. Lord Calvin foi particularmente vocal. Ele queria que eu me casasse com o filho dele há anos. O que você quer fazer? Jack perguntou. Valira olhou para ele com feroz determinação. Quero dizer a eles que minha vida pessoal é minha escolha, que não serei controlada por suas políticas. Mas ela hesitou. Também tenho que pensar em Lyra, em meu povo. Se o conselho se voltar contra mim, isso pode causar problemas que não podemos nos dar ao luxo de ter agora. Jack pegou a mão dela. Não deixarei você sacrificar sua felicidade por política. Encontraremos outra maneira. Pode haver uma, Valira disse lentamente. E se usarmos nosso relacionamento como aquele símbolo que você mencionou? E se anunciarmos nossa intenção de nos casar e usarmos isso para impulsionar uma resposta unificada aos Vortons? Jack considerou isso. Você quer dizer tornar isso político? Mostrar que se humanos e Catherine podem se unir, o resto da galáxia também pode. Exatamente. É arriscado. Alguns dirão que estamos usando nossas vidas pessoais para ganho político, mas pode ser o impulso que o Conselho precisa para tomar uma ação real. Ou pode piorar as coisas, Jack apontou. Seus nobres ficarão ainda mais irritados e alguns humanos não gostarão da ideia de eu me casar com uma imperatriz alienígena. Eu sei, mas não fazer nada não é uma opção. Os Vortons estão chegando e precisamos que todos trabalhem juntos para detê-los. Jack a puxou para perto. Então faremos isso juntos. O que quer que aconteça, enfrentaremos juntos. Eles passaram o dia seguinte se preparando. Eles contataram o almirante Shen e outros líderes-chave, expondo seu plano. A reação foi mista, mas a maioria concordou que poderia funcionar. Um anúncio formal foi agendado para a manhã seguinte, mas naquela noite tudo mudou. Jack estava em seus aposentos quando os alarmes dispararam. Não alarmes de batalha, alarmes de segurança. Ele pegou sua arma e correu para o corredor. Outros oficiais faziam o mesmo, todos parecendo confusos. O que está acontecendo? Jack perguntou a um guarda que passava. Tentativa de assassinato, senhor. Alguém tentou matar a imperatriz e a princesa. O sangue de Jack gelou. Ele correu em direção aos aposentos de Valira, seu coração batendo forte. Guardas estavam por toda parte. Alguns estavam feridos. Havia danos de tiros nas paredes. Onde ela está? Jack exigiu. Onde está Valira? Na enfermaria. A princesa está ferida. O sangue de Jack gelou. Ele correu mais rápido do que jamais havia corrido em sua vida. A enfermaria era um caos. Médicos e enfermeiras trabalhavam freneticamente. E ali, em uma cama médica, estava Lyra. Ela estava pálida, inconsciente, com ataduras no peito e ombro. Valira estava ao lado da cama, segurando a mão da filha. Seu rosto era uma máscara de fúria controlada, mas Jack podia ver o medo por baixo. Ele foi até ela imediatamente. O que aconteceu? Assassinos. 3 deles. Eles vieram pelo sistema de ventilação. A voz de Valira estava tensa. Eles estavam atrás de nós duas. Mas Lyra, ela os viu primeiro. Ela me empurrou para fora do caminho e levou o tiro que era para mim. Jack se sentiu enjoado. Aquela garota corajosa e maravilhosa quase morreu protegendo sua mãe. Ela vai ficar bem? Os médicos dizem que sim, mas foi por pouco. Muito pouco. Uma lágrima rolou pela bochecha de Valira.
Ela tem apenas 12 anos, Jack. 12. E quase morreu por causa de política e ódio. Jack a abraçou e ela se encostou nele. Ao redor deles, a equipe médica trabalhava para estabilizar Lyra. Os minutos se arrastaram. Finalmente o médico-chefe se aproximou. Ela está estável agora. Precisará de tempo para se recuperar, mas deverá ter uma recuperação completa. Valira fechou os olhos em alívio. Obrigada. Muito obrigada. Podemos ficar com ela? Jack perguntou. Claro. Ela deve acordar em algumas horas. Eles se sentaram em cada lado da cama de Lyra, segurando as mãos dela. Jack olhou para aquela jovem que havia mudado sua vida. Ela viera a ele 6 meses atrás com um pedido simples, e agora estava ali ferida por causa do caminho que aquele pedido lhes havia traçado. Isso é culpa minha, Valira sussurrou. Se eu tivesse sido mais forte, se eu tivesse lidado com o conselho de forma diferente... Não, Jack disse firmemente. Esta é a culpa de quem enviou esses assassinos. Você não fez nada de errado, nem Lyra. Mas ela não estaria em perigo se não fosse pelo nosso relacionamento. Ela já estava em perigo só por ser uma princesa, Jack a lembrou. E sim, nosso relacionamento irritou algumas pessoas, mas também deu esperança a outras. Eu vi as mensagens de pessoas comuns em nossos dois mundos. Eles gostam de nos ver juntos. Eles gostam da ideia de que diferentes espécies podem trabalhar juntas, podem se amar. Valira olhou para ele. Você ainda acha que isso vale a pena depois disso? Mais do que nunca, Jack disse. Porque desistir agora significaria deixar as pessoas que fizeram isso vencerem. Significaria deixar o medo e o ódio nos controlarem. Eu não farei isso. E você? Lentamente, Valira balançou a cabeça. Não, não farei. Minha filha estava disposta a morrer para proteger o que acreditava. O mínimo que posso fazer é ser tão corajosa quanto ela. Horas depois, os olhos de Lyra se abriram. Ela olhou confusa, então focou na mãe e em Jack. Mãe. Jack, a voz dela estava fraca. Estamos aqui, querida, disse Valira, sua voz embargada. Você está segura agora. Eles te machucaram? Lyra perguntou. Não, você me salvou. Você salvou a nós duas. Lyra sorriu ligeiramente. Bom, é isso que a família faz. Os olhos dela se voltaram para Jack. Você vai ficar, certo? Não vai embora por causa disso. Jack apertou a mão dela gentilmente. Não vou a lugar nenhum, princesa. Você está presa a mim agora. Bom, Lyra disse novamente e fechou os olhos, voltando a dormir. Nos dias seguintes, a investigação revelou que os assassinos haviam sido contratados por um grupo de nobres Catherine que se opunham a qualquer aliança com a humanidade. Lord Kevin estava entre eles. Eles foram presos e as evidências tornadas públicas. A reação foi rápida e forte. A maioria dos Catherine ficou horrorizada que seus próprios nobres tentassem matar sua imperatriz e princesa. O apoio a Valira aumentou dramaticamente. Mesmo entre aqueles que se opuseram ao seu relacionamento com Jack, muitos agora defendiam seu direito de escolher seu próprio parceiro. Entre os humanos, a resposta foi igualmente favorável. A imagem de uma jovem alienígena levando um tiro para proteger sua mãe tocou corações em todo o espaço humano. Pessoas que eram céticas em relação a relacionamentos alienígenas reconsideraram suas visões. Quando Jack e Valira fizeram seu anúncio oficial sobre a intenção de se casarem, a resposta foi esmagadoramente positiva. Mais importante, teve o efeito que eles esperavam. O Conselho Galáctico concordou com uma sessão de emergência para discutir a ameaça Vortan. Eles estão ouvindo, o almirante Chen relatou. Múltiplas espécies estão prometendo naves e recursos. Eles veem o que vocês dois fizeram, trabalhando juntos, e querem fazer parte disso. Jack estava com Valira no deck de observação, observando sua frota. Lyra estava fora da enfermaria agora, se recuperando lenta, mas seguramente. Ela estava sentada em uma cadeira próxima, lendo em um tablet. Nós conseguimos, Valira disse suavemente.
Nós lhes demos uma razão para ter esperança, uma razão para se unirem. Sim, Jack concordou. Mas a parte difícil ainda está por vir. Os Vortans ainda estão lá fora. E agora temos que liderar uma frota unida contra eles. Juntos, Valira disse. Juntos, Jack ecoou. Lyra levantou os olhos da leitura. Quando vocês se casarem, posso ajudar a planejar a cerimônia. Tenho tantas ideias. Apesar de tudo o que haviam passado, apesar do perigo ainda à frente, Jack e Valira riram. O som era caloroso e cheio de vida. Sim, Valira disse à filha. Você pode ajudar a planejar tudo. Excelente, Lyra disse com satisfação. Porque estou planejando isso desde o dia em que conheci Jack. Tenho 3 cadernos cheios de ideias. Jack gemeu brincalhão e Valira sorriu. Eles eram uma família agora, uma incomum talvez. Um comandante humano, uma imperatriz Catherine e uma princesa corajosa que os havia unido. E juntos eles enfrentariam o que viesse a seguir. A frota unificada se reuniu na fronteira do espaço conhecido. 200 naves de 30 mundos diferentes, todas trabalhando juntas pela primeira vez na história galáctica. No centro de tudo estavam a Aurora Eterna e a nau capitânia humana Liberty. Em suas pontes estavam Jack e Valira, coordenando a maior operação militar que a galáxia já havia visto. A inteligência havia localizado a frota principal Vortan. Eles estavam se preparando para lançar sua invasão em dias. O Conselho havia tomado uma decisão. Atacar primeiro, atacar forte e mostrar aos Vortans que a galáxia não seria conquistada facilmente. Mas Jack sabia que não seria tão simples. Os Vortans tinham a vantagem numérica. Mesmo com a frota unificada, eles ainda estavam em desvantagem de 2-1. Essa batalha exigiria mais do que naves e armas. Exigiria sacrifício. Lyra estava sentada em uma cadeira na ponte da Aurora Eterna. Ela havia insistido em estar lá, apesar de ainda estar se recuperando de seus ferimentos. Valira tentou argumentar, mas Lyra usou palavras que anularam qualquer objeção. Você e Jack lutam pelo nosso futuro. Eu quero vê-lo. Eu quero fazer parte dele. Agora a princesa observava tudo com olhos aguçados e inteligentes. Ela não era mais apenas uma criança. A tentativa de assassinato a havia mudado, a fizera entender o verdadeiro custo da liderança. Todas as naves reportam prontas, um oficial anunciou. Valira olhou para Jack na tela que conectava suas pontes. Seu povo está preparado? Tão prontos quanto jamais estarão, Jack respondeu. A frota humana tomará o flanco esquerdo. Usaremos nossa velocidade para atingir suas naves de suprimento e afastar seus caças de sua força principal. Arriscado, Valira observou. Vocês estarão expostos. Essa é a ideia. Enquanto eles estiverem focados em nós, suas naves pesadas podem romper sua linha de batalha. Era um plano que eles haviam passado semanas desenvolvendo. Ele combinava a mobilidade humana com o poder de fogo Catherine, mas exigia tempo e confiança perfeitos entre espécies que nunca haviam lutado juntas antes. Todas as naves. A voz de Valira ressoou por toda a frota. Hoje lutamos não como mundos separados, mas como uma galáxia. Lutamos por nossos lares, por nossas famílias, por nosso futuro. Mostrem a esses invasores que não seremos conquistados. Aplausos ecoaram pelos canais de comunicação. Jack acrescentou suas próprias palavras. Lembrem-se do seu treinamento. Cuidem uns dos outros e vamos mostrar a eles o que podemos fazer quando trabalhamos juntos. A frota saltou para o hiperespaço. Quando emergiram, a frota Vortan estava lá, massiva e escura contra as estrelas. As naves inimigas eram estranhas, todas com ângulos agudos e metal preto. Elas pareciam armas em si mesmas. Lá vamos nós, Jack murmurou. Todas as naves humanas, sigam minha liderança, quebrem a formação e vão para as naves de suprimento. A batalha começou. A Liberty liderou as naves humanas em um arco amplo em torno da frota inimiga.
Caças Vortan se amontoaram para interceptá-los, exatamente como planejado. Enquanto isso, os cruzadores pesados Catherine e naves de outros mundos formaram uma enorme ponta de lança e avançaram diretamente para o centro do inimigo. O espaço ao redor deles se encheu de tiros e explosões. Naves de ambos os lados sofreram danos, mas o plano estava funcionando. O inimigo estava dividindo sua atenção, incapaz de se concentrar em uma única ameaça. Então Jack viu uma enorme nave de comando Vortan, maior do que qualquer outra em sua frota. Ela estava recuada, coordenando as forças inimigas. Se pudessem eliminá-la, a frota Vortan perderia a coesão. Valira, você vê aquela nave de comando? Sim, mas está muito bem defendida. Perderíamos muitas naves tentando alcançá-la. Jack estudou o display tático. Havia um jeito, mas era perigoso. Extremamente perigoso. E se usarmos o campo de asteroides à nossa esquerda? Minhas naves poderiam passar por ele, sair por trás da nave de comando deles. Esse campo está cheio de destroços e radiação. Naves poderiam ser destruídas apenas tentando navegar por ele. Mas se tivermos sucesso, terminamos esta batalha rapidamente. Salvamos vidas. Valira ficou em silêncio por um momento. Então ela assentiu. Faça isso, mas tenha cuidado, Jack. Por favor. Jack se virou para sua tripulação. Vocês ouviram o plano. Vai ser difícil, mas eu sei que vocês conseguem. Sigam minha liderança e confiem no seu treinamento. As naves humanas se separaram da batalha principal e mergulharam no campo de asteroides. Imediatamente alarmes soaram enquanto rochas raspavam nos escudos. Jack pilotou a Liberty ele mesmo, zigue-zagueando entre rochas maciças e através de nuvens de destroços. Atrás dele, sua frota seguia, algumas naves sofrendo danos, mas todas avançando. Pareceu horas, mas foram apenas minutos antes de emergirem do outro lado. E lá, bem na frente deles, estava a nave de comando Vortan. Ela estava vulnerável, seus escudos voltados para a direção errada. Todas as naves concentrem fogo naquela nave de comando. Tudo o que vocês têm. A frota humana abriu fogo. Mísseis e feixes de energia atingiram a nave Vortan. Seus escudos piscaram e falharam. Explosões se espalharam por seu casco, mas ela ainda não estava destruída e estava se virando para enfrentá-los, carregando suas armas maciças. Ela vai atirar! Alguém gritou. Precisamos recuar! Não, Jack disse. Vamos acabar com isso. Toda a energia para as armas. Continuem atirando. Na aurora eterna, Valira assistia horrorizada enquanto as armas da nave de comando Vortan atingiam carga total. Jack, você precisa recuar agora! Mas Jack não recuou, nem sua frota. Eles continuaram atirando, colocando tudo o que tinham na destruição daquela nave. E, finalmente, com uma explosão massiva que iluminou o espaço como um novo sol, a nave de comando Vortan se desintegrou. O efeito na frota inimiga foi imediato. Sua coordenação desmoronou. As naves começaram a recuar ou lutar independentemente. A frota unificada pressionou sua vantagem. E em uma hora, a batalha estava se voltando a seu favor. Mas a frota de Jack pagou um preço. Os motores da Liberty estavam danificados. Várias outras naves humanas estavam em condições semelhantes. Eles não poderiam fugir se o inimigo contra-atacasse. Todas as naves, a voz de Valira veio pelo canal de comunicação, forte e clara. Formem posições defensivas ao redor da frota humana. Nós protegemos nossos aliados. As naves Catherine e embarcações de outros mundos se moveram para proteger as naves danificadas de Jack. Os Vortans, vendo sua nave de comando destruída e enfrentando um inimigo unido, tomaram sua decisão. Eles saltaram para longe, recuando para o espaço desconhecido. A batalha havia terminado. Eles haviam vencido. Jack se recostou em sua cadeira, exausto. Ao redor dele, sua tripulação aplaudia, mas ele apenas se sentia cansado e grato por estar vivo. Conecte-me com a aurora eterna.
O rosto de Valira apareceu na tela. Havia lágrimas em suas bochechas. Seu homem tolo e corajoso. Você quase se matou. Mas não morri e vencemos. Isso é o que importa. O que importa é que você está vivo, Valira disse ferozmente. Nunca mais me assuste assim. Jack sorriu. Vou tentar não fazer isso. Como está Lyra? A tela mudou para mostrar Lyra, que sorria largamente. Isso foi incrível. Você viu como a frota inimiga se desfez depois que você destruiu a nave de comando deles? Foi como nos livros de história. Fico feliz que você tenha gostado do show. Princesa, Jack disse rindo apesar do seu esgotamento. Mas talvez da próxima vez possamos planejar algo menos dramático. Onde está a diversão nisso? Lyra perguntou. A frota retornou a Haven Prime como heróis. A vitória lhes custou naves e vidas, mas eles provaram que a galáxia poderia se unir contra qualquer ameaça. Os Vortans pensariam duas vezes antes de tentar invadir novamente. Mais importante, a unidade forjada em batalha não desapareceu depois. O Conselho Galáctico estabeleceu formalmente uma força de defesa conjunta com liderança rotativa de diferentes espécies, e eles criaram um novo cargo, co-presidentes de defesa galáctica. Os primeiros a ocupar este cargo seriam a Imperatriz Valira e o comandante Jack Morgan. O casamento deles foi planejado para 2 semanas após o retorno. Seria realizado no mundo natal Catherine, nos jardins do palácio onde os ancestrais de Valira governaram por gerações. Representantes de centenas de mundos solicitaram comparecer. Jack estava em seus aposentos na noite anterior ao casamento, olhando para as roupas formais dispostas para ele. Eram uma combinação de estilos humanos e Catherine, simbolizando a união de seus povos. Ele se sentia nervoso de uma forma que não havia sentido nem durante a batalha. Uma batida na porta. Entre, ele chamou. Lyra entrou, usando um lindo vestido prateado e azul. Ela parecia mais velha, de alguma forma mais madura. Os acontecimentos dos últimos meses a haviam transformado de uma menina em uma jovem mulher. Eu queria te agradecer, ela disse, sentando-se em uma cadeira. Por tudo o que você fez, por minha mãe, por nosso povo, por mim. Jack sentou-se à sua frente. Você não precisa me agradecer, Lyra. Você foi quem começou tudo isso. Você teve a coragem de pedir ajuda a um estranho. Isso exige verdadeira bravura. Eu estava com medo, Lyra admitiu. Quando vim até você naquele primeiro dia, não sabia se você riria de mim ou ficaria bravo. Mas eu sabia que tinha que tentar. Minha mãe estava tão triste e eu queria que ela fosse feliz novamente. Ela está feliz agora? Jack perguntou. Lyra sorriu. Ela está. Eu a ouço rir novamente. Ela sorri o tempo todo. E ela fala sobre o futuro de uma forma que nunca fez antes. Você deu a ela esperança, Jack. Você nos deu esperança a todos. Sua mãe também me deu esperança, Jack disse. Ela me lembrou que a vida pode ser boa novamente, que eu poderia ter uma família novamente. Você realmente vai me adotar? Lyra perguntou baixinho. Amanhã, durante a cerimônia, você deveria se tornar oficialmente meu pai. Mas você não precisa, se não quiser. Eu sei que te pedi, mas eu era apenas uma criança então. Eu não entendia o que estava pedindo. Jack se ajoelhou na frente da cadeira dela e pegou suas mãos. Lyra, eu ficaria honrado em ser seu pai. Você é corajosa, gentil e inteligente. Qualquer pai teria a sorte de ter você como filha. A questão é, você tem certeza de que me quer? Eu não sou Catherine. Não posso substituir seu pai biológico. Não quero que você o substitua, Lyra disse com lágrimas nos olhos. Sempre amarei meu pai biológico, mas há espaço em meu coração para você também. Você já tem sido como um pai para mim nesses últimos meses. Amanhã apenas oficializa isso. Eles se abraçaram e Jack sentiu seus próprios olhos ficarem úmidos. Ele não esperava ter uma família novamente, mas aqui estava, na forma mais inesperada. O dia seguinte amanheceu claro e brilhante. Os jardins do palácio estavam cheios de flores de 100 mundos.
Representantes de toda a galáxia ocupavam os assentos. Na frente estava Jack, vestindo suas roupas cerimoniais, suas mãos tremendo ligeiramente. Então Valira apareceu, caminhando pelo corredor com Lyra ao seu lado. Ela usava vestes de roxo profundo e prata com uma coroa que brilhava sob a luz do sol. Mas foi seu sorriso que tirou o fôlego de Jack. Ela parecia radiante, feliz e absolutamente linda. Eles estavam juntos diante dos convidados. Um sacerdote, Catherine, e um ministro humano co-celebraram, abençoando sua união em duas línguas. Eles trocaram votos, prometendo permanecer juntos em todas as coisas. Eles trocaram anéis, símbolos de seu compromisso eterno. Em seguida veio a cerimônia de adoção. Lyra deu um passo à frente e Jack se ajoelhou diante dela. Ele proferiu as antigas palavras Catherine que a tornaram sua filha. Ela proferiu as palavras humanas que o tornaram seu pai. Quando se levantaram, eram oficialmente família. A celebração durou 3 dias. Houve música, comida e dança. Espécies que haviam sido inimigas por gerações compartilharam bebidas e contaram histórias. A galáxia parecia menor, mais conectada. Na terceira noite, Jack e Valira estavam nos jardins do palácio com Lyra, observando as estrelas. Suas estrelas, sua galáxia. Você acha que realmente mudamos as coisas? Valira perguntou suavemente. Ou todos voltarão aos seus velhos hábitos assim que a celebração terminar? Acho que plantamos uma semente, Jack disse. E como toda semente levará tempo para crescer. Mas acredito que crescerá. As pessoas viram o que é possível quando trabalhamos juntos. Não esquecerão isso facilmente. Espero que você esteja certo, Valira disse. Lyra olhou para ambos. Claro que ele está certo. Vocês dois provaram que o amor é mais forte que o ódio, que a unidade é mais forte que a divisão. Essa é uma lição que a galáxia não esquecerá. Jack abraçou sua esposa e sua filha, sua família impossível e maravilhosa. Acima deles, as estrelas brilhavam intensamente, cheias de promessas e possibilidades. A galáxia era vasta e cheia de desafios, mas eles enfrentariam esses desafios juntos. Não apenas os 3, mas todos os povos da galáxia unidos na esperança. E tudo começou com uma jovem que teve a coragem de pedir ajuda a um estranho, que desejou um pai e um parceiro para sua mãe, que acreditou que, às vezes, a solução mais simples era a melhor. Seu desejo se tornou realidade. E ao se tornar realidade, mudou tudo.